Gente, eu terminei só agora, tá? São meia-noite e 15. Então eu vou ser bem rápido para o vídeo não ficar muito pesado. Estou colocando áudio na videoaula agora. E a gente vai ter que se acostumar um pouquinho com esse sistema, tá bom? A gente vai começar com álgebra linear, tá? É a primeira aula de álgebra linear, uma aula bem basiquinha, uma tarefa bem basiquinha aí a respeito de estudo das matrizes. No caderno vocês vão colocar aula 1, tá? E os tópicos que a gente está vendo aqui nessa videoaula, tá? O que é uma matriz, localização de um elemento da matriz e ordem de uma matriz, tá bom? Gente, tudo que vocês puderem anotar no caderno vai engrandecer a nota de vocês nessa tarefa, tá? Depois, amanhã cedo, eu passo os exercícios para vocês. Primeiro passo é essa definição teórica aqui, que é muito importante, né? Matriz é uma maneira de representar um conjunto de números através de uma tabela, onde os seus elementos estão organizados, né? Ou seja, eles estão dispostos em linhas e colunas. Então a gente tem aqui uma matriz, esse aqui é o nome da matriz, A. Esses números aqui, daqui a pouco eu vou explicar o que é. E esses aqui são os elementos de uma matriz que estão apresentados aqui de maneira genérica, né? Então eu tenho aqui linhas, né? Esses elementos aí vão estar dispostos aí em linhas, né? No caso dessa matriz eu tenho 3 linhas, e em colunas, tá? No caso dessa matriz eu também tenho 3 colunas, certo? Então, só para ficar bem claro, é a maneira de você organizar um conjunto de números, de elementos, né? Numa maneira de tabela. O Excel usa muito isso daqui, tá? Para quem assistiu aquele filme Matrix, nasceu disso daqui, a ideologia lá do filme, né? E a organização desses elementos dentro dessa tabela, que a gente chama de matriz, sempre vai estar assim, que nem no Excel, por linhas e colunas, tá? No caso aqui eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Nos exercícios, né, esses elementos não vão estar apresentados dessa forma, né? Eles vão estar apresentados com seus reais valores, né, numéricos. Isso aqui é a maneira genérica de apresentar cada elemento, certo? Localização, agora vocês vão ver o que significa aqueles números que vocês viram lá na chapa anterior, né? Localização de um elemento dentro da matriz, tá? Vocês estão vendo de novo a mesma matriz, tá? O nome dela é a matriz A, e aqui eu tenho 3 vezes 3, eu tenho 9 elementos organizados em 3 linhas e 3 colunas, certo? Para localizar um elemento, vamos escolher esse daqui, o A22. O que significa esse 22 aqui? Esse 22 aqui é o endereço do elemento dentro da matriz. O que quer dizer isso daqui? Ele é apresentado da sua forma genérica, né? Qualquer elemento na sua forma genérica, a gente representa pela letrinha A, acompanhada do sufixo, do índice, perdão, IJ. Tá? O que é cada uma dessas coisas? O I, que é o primeiro número ali do índice do elemento, significa a linha que ele está. E o J significa a coluna que ele está. Então, o que acontece aqui? Esse elemento que a gente escolheu aqui para usar como exemplo é o elemento A22. O que significa? Quem que é o I dele? O primeiro número lá. É o 2. Linha, né? Significa que ele está na primeira, ele está na segunda linha, certo? E o J? O J é o segundo número. Qual que é o J dele? 2 também, né? Ele é A22. Então o J dele também é 2. Isso significa que ele está na segunda coluna. Eu tenho primeira, segunda e terceira coluna. Ele está na segunda coluna. Então, resumindo, o A22 está na segunda linha,
segunda coluna. Se eu tivesse selecionado esse elemento aqui, o A13, ele está na primeira linha, na terceira coluna, ok? Essa é a maneira como se localiza um elemento dentro da matriz. Ordem da matriz. Mesma matriz aí, gente. A ordem da matriz é esse númerozinho aqui, tá? Esse númerozinho aqui, ele acompanha o nome da matriz, né? Então é uma matriz A, 3 por 3. A gente fala assim, 3 por 3. O que quer dizer isso? De maneira genérica falando, A, M por N, onde M é o número de linhas que essa matriz tem e N é o número de colunas que essa matriz tem. Então, se eu tenho uma matriz A 3 por 3, isso aqui já indica para mim que essa matriz tem 3 linhas e 3 colunas, como vocês podem verificar aqui. Certo? Vamos ver um exemplo aqui. Essa primeira aula aqui, gente, ela é extremamente básica. Ela é bem fácil, é apenas para entender o que é mesmo uma matriz, tá? O que significa a posição dos seus elementos, o nome dela e como você trabalhar diante dessas primeiras informações que vocês têm. Por um exercício aqui básico, tá? Determine a ordem dessa matriz e quais são os elementos A21 e A32. Então vamos dar uma analisada dela. O nome dela é A, tá? Ela está disposta aqui. Isso aqui é importante falar para vocês, ó. A matriz ela pode estar entre parênteses, pode estar entre colchetes, ela pode estar entre chaves, tá? E pode estar entre 2 bastões também. Então, voltando, essa matriz tem o nome A e ela tem 6 elementos lá dentro, certo? O 2x, menos 1, menos y, 0, 0 de novo e 3x, tá? Vamos resolver esse exercício aqui, vamos passar um risco aqui e resolver. Primeira questão que a gente tem que resolver. A ordem da matriz é... O que é a ordem da matriz mesmo? Voltando lá naquele slide anterior, ordem da matriz é aquele M por N, né? Quantas linhas e quantas colunas ela tem. Vamos contar aqui? Então eu tenho 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas. Eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então essa matriz é 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Tudo bem? Próximo. O elemento 2,1 é... Quem que é o elemento 2,1? O que quer dizer esse endereço dele mesmo? Lembrando que o primeiro número significa a linha que ele está e o segundo número a coluna que ele está. Então vamos localizar ele. Ele está na segunda linha e na primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Nesse cruzamento, ó, da segunda linha com a primeira coluna, que elemento que a gente tem ali? O menos y. Tudo bem? Próximo. O elemento A32. Quem que é o elemento A32? Olha o endereço dele lá. Ó. Primeiro número aqui é 3, o segundo número é 2. O primeiro número é a linha que ele está. Terceira linha. E o segundo número é o número da coluna, segunda linha. Cruzando terceira linha com segunda coluna, eu tenho quem ali? O elemento 3x. Tudo bem? Gente, isso aqui é só uma base, tá? Eu vou passar uns 2, 3 exercícios para você amanhã, na parte da manhã. Estou terminando agora são... meia-noite em ponto que eu estou terminando de fazer esse vídeo, essa videoaula, tá? Que nem eu falei para vocês, eu estou me acostumando ainda com isso daqui, mas eu acho que deu para entender bem, tá? Qualquer dúvida vocês me chamem no WhatsApp e assim que eu acordar eu passo os exercícios para vocês, tá bom? Beijão, boa noite para todos.